Muito bem. Então vamos começar com a nossa prece para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje, tarde e noite, não é? Então vamos. Nosso tema de hoje é sobre prece. Esse momento em que nós nos conectamos com o alto, buscamos pacificar os nossos corações e nos ligar a esses amigos queridos que tanto nos ajudam. E buscar em Jesus as suas bênçãos tão importantes para as nossas vidas. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais esta oportunidade de aqui estarmos estudando o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, em nossos desafios. Abençoa, Senhor, os nossos esforços. A todos nós desta humanidade, Senhor, em especial te pedimos pelos nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, aonde quer que estejamos, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Vamos dar continuidade agora ao Sermão da Montanha, mas agora já começando um novo capítulo. Vamos entrar no segundo capítulo de Mateus, que abrange o Sermão da Montanha, que é o capítulo 6. Esse início do capítulo 6, ele vai falar sobre 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso. Antes nós vimos 6, né? Primeiro foi 6, agora 3. Antes foram 6 contrastes na interpretação da lei. Agora estamos vendo 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso. Depois vamos ver aqui ainda no capítulo 6, 3 proibições. E essas 3 proibições, elas continuam no capítulo 7. Mas vamos chegar lá. No versículo 1 do capítulo 6, Jesus vai nos dizer o seguinte: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. Ou seja, não praticar vossa justiça diante dos homens. Praticar justiça é ser uma pessoa boa. O que vocês acham? Claro que aqui nós temos como parâmetro a justiça de Deus, não é? Não é aquela justiça do olho por olho, dente por dente, porque esta não é. Jesus não tem nada a ver com a lei dos homens. Jesus se pauta sempre, o seu parâmetro é a lei de Deus. Então, quando ele fala de justiça, é a justiça de Deus. Se estamos fazendo o melhor, ele diz para tomarmos cuidado, para não praticarmos a nossa justiça diante dos homens. Não é para que não façamos, mas ele complementa, para serdes contemplados por eles. Ou seja, não pode ser aquele bem para ostentação. A famosa, né? Caridade, ostentação, virtude, ostentação. O que é muito interessante, não é? Porque nós vamos vendo como é que os nossos estudos, eles são interligados. Hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito, que era exatamente falando de virtude, ele fala da virtude ostentação, que deve ser exatamente buscar a modéstia, não buscar o reconhecimento pelo bem que se faça, porque senão passa a ser o quê? Uma virtude orgulhosa não faz sentido, não é? Mas peraí, mas é virtude? Mas se tem orgulho, não é virtude? Então, é preciso que haja bom senso no entendimento. Existe um porquê. E o porquê está exatamente para nos salvaguardar. E ele diz, acautelai-vos, para que nós tomemos cuidado, porque quem será prejudicado caso não nos acautelemos? Nós somos os prejudicados.
Então não é algo que vai gerar um mal à obra. O maior mal que vai se gerar, porque o mal à obra é um mal que, vamos chamar assim, um mal que está aí, se Deus permite as escolhas erradas, é porque o mal faz parte da equação de Deus, não faz? Junto ao nosso aprendizado. Ele sabe que nós vamos errar. Sabe que o mal vai se expressar por nós, principalmente no estágio moral em que nos encontramos, que ainda é um estágio moral onde a imperfeição ela ainda pode nos arrastar, não é? Se não formos vigilantes, se não estivermos atentos à oração, pode nos arrastar a decisões infelizes. Então, quando ele diz, acautelai-vos, presta atenção, vai devagar. Você está querendo fazer o bem. Daí ele diz, fazer a justiça é ok? Super. Fazer para que os homens vejam, mas ele já não tinha dito isso? Para sermos bons a fim de que a bondade, o bem por nós realizado fosse como aquela cidade sobre a montanha, para que Deus fosse exaltado. Lembram disso? No bem que realizamos em nossa vida, quem é exaltado? É Deus. Porque Ele é a fonte do bem. Nós ainda não somos bons. Jesus poderia dizer, poderia ostentar, ele é um espírito puro. Mas exatamente por ser puro não ostenta. Interessante, né? Quem pode ostentar, não ostenta. E quem não pode ostentar, quer ostentar. Não é? Quem pode escolher para onde ir no universo, escolhe servir junto aos fracos e sofredores. E quem não pode escolher, quer fugir. É isso. Deus só dá nozes a quem tem dentes. Para nós, ele dá mesmo é papinha, que é o que a gente pode, por enquanto. Então, Jesus nos diz, vamos lá fechar esse pensamento aqui. Acautelai-vos de não praticar a vossa justiça diante dos homens para seres contemplados por ele. Então, isso não é bom. Falta de modéstia, o orgulho está aí coladinho. De outra sorte, ou seja, se for, né, não tendes de outra sorte, ou seja, fazendo isso, se nós fizermos para sermos contemplados, não teremos recompensa, né? Não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, e aí ele é mestre, né? Professor mesmo. Ele vai e repete para se fazer bem entendido. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e vielas, para serem louvados pelos homens. Aí a gente lembra do óbolo da viúva, não é? Que muito espertamente, quem fez o gasofilácio do templo usou metal. Então, metal, quando recebe metal, é aquela barulhada danada. Podia ter usado, sei lá, uma madeira, né, para abafar o som. Não, usou metal. Por quê? Porque a pessoa entrava no templo, jogava aquelas moedas todas e chamava-se a atenção, e as pessoas, obviamente, olhavam para ver quem era aquela pessoa que tinha jogado tantas moedas no gasofilácio, e a pessoa já se sentia, né? Olha como eu sou bom. Então, Jesus vai destacar exatamente aquela viúva, porque eles davam, e muitos ainda dão. Ou podemos dizer, e muitos ainda damos. O que nos sobra? Vamos parar para pensar. A gente costuma dar o que nos falta? Para quem a gente costuma dar o que nos falta? Para filho a gente dá o que nos falta? Dá. Para filho a gente dá, a gente, né? Para filho a gente dá. E para outras pessoas da humanidade que não são consanguíneas, aí já fica mais complicado. Ah, mas olha só, seu vizinho foi seu filho em outra encarnação. Aí a gente responde com o maior sorriso, né? Mas eu não lembro. Pronto, tá resolvido. Eu não lembro.
Não tem compromisso. Porque nós ainda somos muito, e é interessante isso, né? Nós somos muito afetivos, né? Muito afetivos no sentido de agimos muito com a emoção. Não vamos usar a afetividade, vamos usar a palavra emocional. Somos muito emocionais. Então, esse elo, né? Meu filho, já vai por aí, né? Faz lembrar alguma coisa, né? Meu. Mas esse espírito não é seu irmão? Não, você não está entendendo. Ele é meu irmão, claro, eu sei disso, eu sou espírita. Meu irmão de humanidade, como qualquer outro, lei de igualdade, tudo tão bonito, mas olha só, é meu filho, é meu filho. E com esses meus e essas minhas, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de amar, doando-nos como a viúva, dando do que faria falta a ela. Esse é o tipo de doação que Jesus exalta e que nós já sim fazemos. Já damos do que nos falta. A gente está lembrando aqui de uma cena de um filme, do filme Ghost, em que tem um cheque de 4 milhões de dólares que o espírito obrigou a personagem da Whoopi Goldberg a doar para a caridade. E ela entrega o cheque e a freira segura o cheque, e ela segura o cheque e fica naquela luta. E o espírito gritando com ela: solta o cheque, solta o cheque, solta. Ela solta o cheque, mas ela solta o cheque aborrecida. É muito um retrato ainda nosso. A gente acha engraçado, porque esses somos nós ainda, habitantes do planeta Terra, não está errado. Né? Como você dizer para a criança que está na sala de aula jogando bolinha de papel no coleguinha. Ele tem 8 anos, ele está fazendo isso, você ri. Né? Porque você fala assim, não faz isso, né? Você explica, mas no fundo, aquela guerrinha de bolinha de papel que não machuca ninguém, você até acha engraçado. Então, embora não seja o melhor, as árvores choram porque está estragando papel jogando bolinha, mas não é o melhor, não é o melhor. Mas são crianças de 8 anos. Então a gente entende que é compatível até que isso aconteça. Da mesma forma, nós ainda temos esse apego, mas já somos capazes de grandes desapegos por pessoas às quais o nosso coração ordena por dever de amor, por dever de dedicação, que assim hajamos. Então, ora, já estamos melhorando bastante, não é? A gente pode pensar, mas os pais sempre fizeram isso pelos filhos. Até porque vamos lembrar que não há muito tempo atrás, os filhos, até para serem registrados, eles demoravam. Porque podia ser que não vingasse. Né? A mortalidade infantil era muito alta. Então, havia uma proteção natural até mesmo de não se criar vínculo muito facilmente, porque as crianças morriam muito. E não vamos esquecer que na época do descobrimento do Brasil, faz muito tempo isso, gente? Só o quê? 500 anos? 500 anos. Crianças de 7 anos vagavam em Lisboa pelas ruas e eram levadas assim, ó, para os navios, para o trabalho mais pesado dos navios, eram eles que faziam. Assim era a infância antigamente. Chico Xavier nasceu em 1910. Com quantos anos Chico Xavier começou a trabalhar numa fábrica, vocês sabem? Façam com a mão, podem fazer com a mão. Com quantos anos ele começou a trabalhar na fábrica? Porque dá para fazer com a mão. Então, em 1915, nós tínhamos ainda essa realidade. Hoje a gente pensa, que mãe deixaria um filho de 5 anos ir para a fábrica trabalhar, não é? Há uma conscientização maior
dessa ligação, desse amor, desse envolvimento. Ah, não que não se amasse, mas era diferente. Nós sempre amamos, mas estamos amadurecendo o nosso entendimento do amor cuidado. Jesus teve um cuidado conosco, e tem até hoje, mas o cuidado que nós vimos ele ter naqueles 3 anos, que a gente ainda vai levar muito tempo para conseguir entender o nível de cuidado que ele teve conosco. Aqui vejamos que ele começa com muito carinho, nos dando um conselho de cuidado. Ele fala, cautelai-vos. É aquilo assim, dá vontade de pegar um por um, sentar e dizer assim, faz isso não. Ó, pensa aí, não faz isso não, olha só. Você está atirando no próprio pé, não faz isso não. Eu te amo tanto. Não é assim que a gente faz com o filho que a gente ama? Eu te amo tanto, não faz isso não se compromete desse jeito. Em verdade, ainda aqui no versículo 2, não, já é no 2, no final do versículo 2, ele diz amém. Amém, em verdade. Em verdade vos digo que estão recebendo vossa recompensa. Então, na medida em que alguém faz o bem e é louvado pelo bem que faz por outros, já está recebendo a paga já. Sai feliz, satisfeito e saia mesmo, porque vai ficar por aí. Depois não adianta, né? Ao chegar ao mundo espiritual, ó, eu trouxe tudo anotado do bem que eu fiz. Aí o anjo lá pega e fala assim, ó, sobre isso aqui, tá vendo assim, pago, pago, pago. Você já recebeu? E eu recebi, recebeu. A placa lá na fundação do não sei o quê, que você foi lá, feliz, apareceu nas colunas, né? Os méritos de câmaras e todos esses destaques pela pessoa maravilhosa de tanto bem que você fez. Tá aí. Aí a gente pensa assim: a gente deve recusar? O que vocês acham? É uma coisa interessante. A gente deve recusar? Não. Mas você vai ter oportunidade de ter lugar de fala em qualquer tipo de homenagem, não vai? Porque se alguém está querendo te homenagear, é porque alguém está equivocado, não é isso? Se você diz a um, esse um não vai, primeiro não vai entender, segundo não vai replicar. Você pode aceitar, aproveitar a oportunidade para no seu momento de fala você esclarecer. E é uma coisa interessante que hoje mesmo nós estávamos assistindo vídeos no YouTube e vimos um vídeo do Chico sendo entrevistado pela Hebe Camargo num Natal desses do passado. E ela diz assim, vejamos o que ela diz para o Chico. A cara do Chico ficou com aquela cara, o cara que estava, a cara ficou com aquele sorriso doce dele. Ele só fazia assim, ela falava e ele fazia assim. Porque ela disse assim para ele, Chico, eu já ouvi dizer que por pessoas muito renomadas, que as pessoas que se aproximam de você é como se estivessem se aproximando de Jesus. Olha, até que eu vi isso e ficar calmo, dói, né? É como se estivessem se aproximando. E ele só fazendo assim, sorrindo, mas deixou ela falar. Porque você tem uma ligação direta com Jesus. E eu gostaria, afinal era sobre o Natal, né? O programa. E eu gostaria, Chico, que você nos falasse sobre isso. Aí ele falou. Ele pôde esclarecer quem é o Chico, quem é Jesus, né? Onde é que ele fica na fila do pão, né? Nem tinha expressão na época. Passa por aí. Chico recebeu várias homenagens de câmaras, não é? Mas nesse momento, em todos esses momentos, você entra como
Até porque o espiritismo ainda é por muitos mal visto. Se você tem uma oportunidade de que a palavra esteja em destaque, você só tem que fazer o quê? Dar o destaque à palavra. Dar o destaque ao dono da palavra. E você se coloca como o quê? Como um instrumento. Porque é isso. Se Chico se coloca como esse instrumento, dócil, aliás, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito diz: sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Né? Nos colocarmos dóceis, mas conscientes de que estamos sob o seu influxo. Sendo assim, todo o trabalho tem essa marca, e essa marca não é nossa. Então, isso é importante para que a gente não perca a noção, mas mesmo na nossa casa, mesmo quando o trabalho do bem é feito de uma forma doméstica, o bem é o bem, não é isso? Todo trabalho do bem no mundo, ele é um trabalho que está vinculado às hostes do bem. Faz sentido, não faz? Às vezes a gente talvez até subestime um lar. Um lar é uma oficina valiosíssima de trabalho. Quantos espíritos comprometidos, aonde eles são recebidos? Num lar. Então, um lar, ele é uma oficina de trabalho. Ele não é um grupo casuístico, aleatório, que se forma do nada. Os lares são planejados no mundo espiritual. Ah, então eu falhei porque houve separação. Não, olha só. Um lar não se constrói sozinho, não é? Um lar depende, nem vamos colocar aqui com relação às crianças, não é? Porque as crianças não vão ter a plenitude de seu livre-arbítrio. Mas os adultos vinculados a um lar, eles têm liberdade de escolha. E as coisas só podem seguir mediante o acordo mútuo entre todos. Agora, quando uma situação se desfaz, a nossa revelia, mesmo que sejamos nós mesmos a pedir que seja desfeito, mas por que vamos pedir? Vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos. Quando há risco para a vida, melhor é que haja a separação. Mas eles não dizem, a gente sempre destaca, vida física. Eles dizem vida. Então também existe a vida moral, existe a vida psíquica, psicológica, que também deve ser igualmente preservada. Ora, então vamos lá, que as partes interessadas, ou uma ou outra, ou ambas, vejam que não podem continuar juntas, isso não quer dizer que o melhor não possa continuar sendo buscado. Agora em outra configuração. Então, o lar é uma oficina valiosíssima dentro da obra de Deus. Então, mas eu só faço isso no lar. Oi? Pois exatamente no lar que eu tenho que fazer isso, principalmente. Não é assim, eu até faço. Eu principalmente faço, porque é lá que estamos mesmo, não é? É lá que estamos plantados. É no lar que estamos plantados. Nossos galhos vão para outros terrenos, mas onde estamos plantados é no nosso lar. Então é muito valioso. Não é o bem que se faz sendo um Chico Xavier. É um bem que se faz sendo quem sejamos, aonde quer que estejamos, aonde quer que Deus nos coloque. Vamos fazer e deixar, até mesmo, vamos imaginar com os filhos. Fazemos a nossa parte, como mães ou como pais. Há filhos que reconhecem, há filhos que não é verdade? Mas o que Jesus nos diz? Que não nos preocupemos com reconhecimento, não é?
fizemos a nossa parte. Em termos de filho, se há o reconhecimento, vem aquele valor afetivo da gratidão, que é uma delícia, não é? Quem não gosta? Porque é um acolhimento. Mas se não há, isso não invalida em mínimo que seja, um nano tamanho, o nosso trabalho, o nosso investimento no bem que praticamos. Fizemos, está feito. Agradecemos a Deus a oportunidade, pedimos que Deus continue abençoando a todos e vamos seguir confrangidos, ou seja, vamos dizer assim, tá tudo bem, legal. Não, é uma prova. A ingratidão é uma prova, seja de onde ela vem, mas com certeza a ingratidão filial é uma prova bem difícil. Como prova, assim como qualquer outra prova, ela vem para que nós aprendamos alguma lição. Então, aqui nós estamos vendo pessoas que fazem o bem e buscam o reconhecimento, mas existem pessoas que fazem o bem e não o têm. Ok? Tanto esse reconhecimento pode vir, mesmo sem gasofilácio, por má interpretação, como foi no caso de Chico Xavier, como também pode vir por má interpretação de outra forma, né? Nós ficarmos ali aguardando que venha o que não vem. Tanto pode vir quando não deveria vir, como pode não vir quando eu espero que venha. São duas provas diferentes com relação ao bem que é realizado. Não são provas fáceis. Olha que interessante. Uma vem na riqueza, né? Vem muito. E a pessoa tem que saber. A outra vem na escassez. E ela também tem que saber lidar. Ai, por que com a pessoa tal ela tem e eu não tenho? Exatamente pelo mesmo motivo que eu não lembro que o vizinho foi meu filho. Esquecimento do passado. Mas nós temos lá a nossa história. Nós não lembramos, mas a história está lá. Ah, mas isso não é justo. Poderíamos pensar, não poderíamos? Poderíamos, eu acho até uma pergunta bem interessante. Isso não é justo. Eu tenho que passar por uma situação da qual eu nem me lembro. Pode estar em outra vida, pode estar até nessa, mas pode estar em outra. Geralmente está. Aí a gente gosta muito daquele exemplo de alguém que comete um crime e, ao ser levado ao julgamento, passa por uma janela e cai um vaso de planta em cima e a pessoa fica com amnésia. Leva-se ou não se leva esta pessoa a julgamento? O que vocês acham? É justo que ela pague por um crime que ela não se lembra? O que vocês acham? Estou vendo cabeças paradas. O que vocês acham? Sim, deve ir a julgamento? Não, não deve ir a julgamento. Deve ir, né, Thelma? Vai para o julgamento. Não lembra. Mas a pessoa que passou pela dificuldade, lembra. Isso é justiça. No caso, a pessoa, o espírito, que nós dizemos que não lembramos, nós não lembramos apenas na consciência desperta, mas a nossa consciência profunda tem tudo registrado nos mínimos detalhes. Inclusive, nós pedimos, nós imploramos para passar por aquela situação exatamente para que a nossa consciência se habilitasse consigo mesma. Tu, porém, aquela famosa frase de Jesus, tu, porém, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, isso mostra o quê? Uma modéstia.
Faz parte da caridade. Porque a caridade ostensiva, ela pode magoar, não é? A pessoa pode se sentir humilhada em receber daquela pessoa que está se achando. Olha, eu estou aqui, acabei de ajudar esta família miserável, dei um bujão de gás. Olha quanto mérito, né? A pessoa lá se sentindo envergonhada por aquela caridade. Que caridade é essa? Ah, ele diz: Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, no caso a mão. Para que a tua esmola em segredo, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai celestial, claro, que vê no segredo, te recompensará. Mas como virá essa recompensa? Onde está Deus que vê em segredo? Está em nós, na nossa própria consciência. Como virá essa recompensa? Bem-estar, plenitude, melhora vibratória. Olha a recompensa. Estamos nos elevando vibratoriamente. Saímos de lugares, muitas vezes, não muito recomendados, mas podemos voltar para lugares melhores. Quem fez a transferência? Quem carimbou o passaporte? Nós. Nós colocamos lá, escrevemos para onde é que nós vamos. Destino. Quem escreve? Nós escrevemos o destino para onde vamos. Se vamos para lugares que não são tão bons, apenas a nós devemos isso. Se vamos para lugares melhores, deve-se também ao nosso esforço. Deus nos dá porque é em nossa consciência que estão as suas leis. E quando, versículo 5, e quando orardes, agora ele vai entrar na oração. Mas por que ele falou isso antes de falar da oração? Porque a oração, vamos lembrar que também muitos oravam em pé nas sinagogas, alto. A oração também era usada como uma qualidade de virtude. Mas era feita em voz alta. Ainda hoje, vejamos, tem pessoas que oram e se envaidecem de suas preces. E tem pessoas que não têm coragem de orar porque não fazem prece como fulano, ciclano, beltrano. Vocês já ouviram falar disso? Mas afinal, o que é prece? É prece ostentação? A pessoa pode fazer uma prece bonita, mas é pela ligação lá dela e do jeito que ela se relaciona com o alto. Uma forma não invalida a outra. O que a gente deve evitar? Bem, aqui é algo importante. A gente deve evitar a comparação. O bichinho ruim que é a comparação. Ah, eu não faço. Por que você não faz? Porque eu não faço igual fulano. Mas alguém te pediu para fazer igual fulano? Ou alguém só te pediu para fazer? Ah, não, só me pediram para fazer, mas olha só, eu não tenho condição de fazer igual fulano. Mas peraí, vamos voltar. Peraí, pensei que já tínhamos passado dessa parte. Alguém te pediu para fazer, mas você não faz igual a fulano. E por isso você não faz nada. Porque você não faz igual a fulano, você não faz nem igual a fulano, nem igual a você mesmo. Porque você não vai descobrir como é a sua forma de fazer. Enquanto você não aceitar que a sua forma não é pior, não é melhor. A nossa forma é diferente. Simples assim. Quando eu comparo, eu costumo dizer o quê? A comparação é, no mínimo, injusta. E, no máximo, cruel. Tanto numa quanto noutra é inútil.
É inútil, não agrega nada, nada, nenhum valor positivo. Ah, mas eu comparo só para ter referência. Não, peraí, então é diferente, tá? Não, não compara. Você pode ter uma referência e não comparar, não pode? Jesus é meu modelo e guia, mas se eu for me comparar a Jesus, aí eu vou ficar desanimada. Provavelmente eu vou me desanimar. Não é isso? Então eu não me comparo. Então comparar é diferente de seguir um exemplo, ou admirar um exemplo, ou se inspirar num exemplo. Ah, vamos colocar se inspirar. Ih, meu Deus. Colocar seguir ou se inspirar num exemplo. Eu não comparo, mas eu tenho esse exemplo como uma referência. Eu estava comentando com uma amiga que quando eu comecei a frequentar casa espírita, tinha uma expositora que eu adorava vê-la falar. Ela falava de Jesus e ela toda sorria, sabe? Ela se iluminava falando de Jesus. Os olhos dela brilhavam, o sorriso era de orelha a orelha. Quando eu entrei na casa espírita, Jesus para mim era uma figura histórica. Eu não tinha uma ligação emocional com Jesus, que eu via nela. E aquele encantamento dela, e que ela transmitia nesse encantamento falando de Jesus, eu achava maravilhoso. O efeito que ela produzia em mim, o efeito que aquilo era capaz de produzir nas pessoas, aquilo era lindo. E aí eu dizia assim: um dia eu quero sentir Jesus como ela sente. Não igual, é claro, porque ela é ela, né? Mas aquele esforço que você tem usando a pessoa como uma referência é como você vê um trabalho de um pedreiro colocando o piso e você diz: ah, eu quero ser um pedreiro assim, consciencioso, né? Cuidadoso, limpo, responsável. Se vocês conhecerem um que posso indicar. Né? Então, a gente usa como referência de qualidade, a gente se esforça, né? Como parâmetro. Agora, se disser, ah, eu nunca vou conseguir colocar você é um pedreiro como o seu Jorge. Eu nunca vou botar nada na vida, vou ser outra coisa. Mas não vou me permitir, porque eu não vou ser igual ao seu Jorge. O seu Jorge é o seu Jorge. E eu não sou o seu Jorge. Como eu não sou Jesus, como um não é o outro. Então, isso é importante, a gente tentar se livrar de referências no sentido de comparação, de ficarmos nos comparando. Mas referências de, poxa, eu vejo lá o esforço de fulano, eu admiro e me inspira para que eu também busque fazer isso na minha vida, como fonte de inspiração. Quanto Chico Xavier não nos inspira a todos? Não é? É uma fonte de inspiração. Ivone do Amaral Pereira, fonte de inspiração. O que aquela mulher lutou na vida dela é uma fonte de inspiração, não uma fonte de comparação. Então estávamos lá no 5, não é? Jesus vai começar a falar da prece. Porque para a prece é importante que estejamos humildes na prece. O que vocês acham? Humildes para com aquele que estamos orando. Muitas pessoas oram para ostentar, prece é ostentação, né? Para ser visto orando, para ser destacado como ora bem. E deixa de ser. Aí é aquela história do rito, não é? É um rito, porque você está fazendo, porque tem que fazer, porque aquilo perdeu o objetivo. A prece naquele momento de ligação com o alto, pois se eu não estou fazendo uma prece como ligação com o alto, estou fazendo simplesmente um rito sem sentimento, sem envolvimento, isso tem que ser
pensado. Muitas pessoas dizem assim, dizem que na casa espírita não existe ritual, mas existe sim. Ler uma mensagem ao início de uma tarefa, fazer a prece no início de uma tarefa é um ritual. Se for feito mecanicamente, é um ritual, vocês não acham? Então não pode simplesmente ler ou simplesmente fazer uma prece labial, porque estaremos incorrendo num ritual vazio, que liga nada a lugar nenhum, simplesmente preenchendo espaço, aquele checklist. Lê a página? Li. Fez prece? Fiz. Mas é o quê? Não. Tudo tem um porquê e é importante que a gente se envolva com esses objetivos, essas referências. Então, a mensagem é para ajudar a que a gente tenha uma. Mude nossa mente, né? O foco da nossa mente, que muitas vezes está nas coisas do mundo, e esteja mais voltado ao que está acontecendo dentro da casa espírita. Assim como a prece também é aquele esforço em nos elevarmos a vibração e nos vincularmos aos bons espíritos, principalmente o nosso anjo guardião, quando escutamos ou estudamos a fim de assimilarmos melhor as ideias, as mensagens ou os estudos que fazemos após a prece. Então, e no final? No final, gente, é muito justo que a gente agradeça, vocês não acham? Depois de você comer na casa de alguém, você não agradece? Eu acho, eu acho muito, no mínimo, o quê? Justo que a gente agradeça. Então, se eles estiveram ao nosso lado, se eles nos ajudaram, ao final do trabalho, nós agradecemos. Continuamos também reforçando o pedido de que eles continuem nos ajudando, nos amparando. Não custa nada, né? A gente reforça também no campo do pedido. Eles não se importam porque eles ajudam mesmo, né? Estão realmente para nos ajudar, mas conseguem nos ajudar melhor quando nós criamos esses vínculos, né? Quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Já havia esse hábito lá. Em verdade, amém, né? Em verdade, vos digo que estão recebendo a sua recompensa. O reconhecimento por aquelas coisas incríveis que eles estão falando ali. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, que vê no segredo, te recompensará. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Já é a segunda vez que ele diz isso. Ele diz na questão antes, aqui no versículo 4, para que a esmola fique em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Então, aqui no versículo 6, ele repete: ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Porque muitas vezes os homens, nós, ainda temos a tendência a ter o reconhecimento dos outros e não de Deus. Né? Como se agora está valendo, porque o outro me validou. Mas quem é o outro para me validar? Eu preciso me validar, de acordo com a minha consciência, e a partir daí, Deus. Mas é algo que muitos de nós ainda estamos exercitando. Tu, porém, quando orardes, quer dizer, tu, porém, não façamos então como os hipócritas, que oram alto para serem vistos. Então quer dizer que a gente nunca pode fazer prece em voz alta? Não. Mas fazer prece em voz alta para ser visto. A famosa prece ostentação. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno. Já vimos isso, né? Já vimos isso. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos.
Isso serve para os gentios, serve para os judeus e serve também para os espíritas, né? Às vezes nós ouvimos prece que a gente diz assim, gente, a pessoa não sabe o que é prece, porque a pessoa está fazendo uma preleção. Isso acontece muitas vezes em lugares antes ou depois de uma palestra, a pessoa acho que se sente assim muito inspirada pelo tema, e ela faz uma palestra na prece. Em muitas casas não tem, mas pouquíssimas, mas eu já vi isso. Né? Pessoas que aproveitam a oportunidade da prece para fazer uma revisão, às vezes, do estudo que foi feito. Ela como que ela traz de novo os pontos. Gente, orar é louvar, pedir, agradecer. Está lá, a doutrina espírita ensina isso, não ensina? E na prece do Pai Nosso, Jesus traz exatamente essas três partes: o louvor, o pedido e o agradecimento. Por isso ele nos ensina, para que a gente aprenda. Não é? Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Bom, se Ele já sabe, por que eu tenho que pedir? Dá para me explicar? Ele já sabe, gente. Preciso pedir. Tem muita gente que não faz prece por causa disso. Deus está me vendo, Ele sabe do que eu preciso, eu não preciso pedir. Mas a prece, primeiro, eu posso achar que Ele está sabendo. Mas se Ele quiser me intuir sobre alguma solução para o meu problema, eu não tenho sintonia sequer para intuir isso. Até porque eu estou muito orgulhoso, não estou? Eu não preciso pedir porque Ele sabe o que eu preciso? Oi? Como assim não preciso pedir? A prece é um exercício de submissão a Deus, não é? É um exercício de submissão. Ter que me submeter para muitos espíritos dói. Só a ideia, como assim eu tenho que me submeter a Deus? Aí é aquela história. Sim, você tem que se submeter a Deus. Quer que desenhe? Submissão a Deus, sim. Ser filho, criador, criatura. Ele é que sabe o que é bom para você. Você é uma criança espiritual, talvez um adolescente espiritual. Se isso não nos machuca, e a gente diz, é mesmo. Vou contar outro caso para vocês. Hoje eu estou de casos. Uma vez, vou contar, porque é ilustrativo. Eu aprendi muito com esse caso. Nós passamos por um desemprego há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. O nosso marido não, né? Porque não é nosso. Não é nosso, dessa vez é só meu. O meu marido ficou desempregado. E eu tinha exatamente esse pensamento. Deus está vendo que meu marido está desempregado, né, gente? É muito notório. Primeiro mês de desemprego, segundo mês de desemprego, terceiro mês de desemprego, eu me peguei falando isso. Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você se pegar pensando e dizer assim: oi? Isso aí faz sentido? No terceiro mês eu parei para avaliar o que eu pensava. Eu não vou pedir porque Deus sabe o que eu preciso. E eu pensei exatamente isso. Ele sabe o que eu preciso, mas eu tenho que pedir. Porque eu tenho que mostrar que eu sou submissa ao que Ele oferece. Às vezes uma prova vem para nos ensinar coisas muito básicas. E aí, o que fiz eu? Comecei a orar, pedir. Olha, não demorou e veio de uma forma inusitada, né? Porque a providência divina, ela é pródiga em meios de nos atender.
E veio o emprego, e nesse emprego meu marido ficou mais de 20 anos. Mas a gente poderia se perguntar, e se eu não tivesse orado? Porque aquela solução que eu tive, com certeza não foi minha. Se eu não tivesse orado, eu não teria tido uma condição de sacar uma ideia, vamos chamar assim, para buscar o emprego que foi. Simplesmente, gente, vendo anúncio de jornal. Só que o tipo de emprego dele não costuma vir em anúncio de jornal, o tipo da profissão dele. E ele falava assim, não vai. Pessoa positiva, né? Tentando ajudar. Não vai resolver nada, porque a minha profissão não se acha em jornal, isso não vai adiantar, isso não vai adiantar. E um dia lá, estava lá ele. Mas quem põe e quem dispõe? Aí essa lição da gente pedir, mas é tal coisa. A gente pede e ele dá. Necessariamente ele não dá o que a gente pede. Né? É só um detalhe. É um detalhe. Porque nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Então a gente pede e ele dá. E aí a gente deve fazer o quê? Agradecer, pegar e levar e aprender a tirar o máximo daquela situação. Sempre, se eu fizer o meu melhor, as coisas não vão progredindo? Gente, é natural, é da lei. Trabalho e progresso são duas leis que andam de mãos dadas. A lei de trabalho anda de mãos dadas com a lei do progresso. Faz-se uma, chega-se a outra. Faz-se uma, chega-se a outra. Trabalha-se, progride-se. Trabalha-se, progride-se. Trabalha-se, progride-se. Mas aí a gente trabalha, reclama, se revolta, se desespera, trabalha mais um pouco, aí briga com Deus, reclama mais um pouco. E a gente precisa aprender a agradecer, não é uma das partes da prece? Muitas vezes a gente faz a prece que pede. Essa é uma prece muito, né? Mas aquela prece que só se agradece é uma prece bem legal, né? Sabe quando o filho chega perto da gente, mansinho, e você diz, caramba, fala logo, o que você quer? É a gente na prece. A gente começa, Senhor, esse, ai meu Deus, já vai pedir de novo. Quando o filho chega e fala assim, ai mãe, eu te amo tanto, o que você quer, meu filho? Quero nada, quero só te dizer que eu te amo. Você ainda não acredita, você acha que o pedido vai chegar no dia seguinte, porque ele foi descoberto. Mas é bacana a gente pensar que, de repente, existe simplesmente um desejo de agradecer. Não é? É gostoso. A gente vai, faz aquela prece de agradecimento, aí fica só assim, não vai falar mais nada? Só isso? Só agradecer mesmo, meu filho? Tá bom, valeu. Orando, porém, não useis de vãs repetições, pois pensam, esses que repetem muito, que com palavreado excessivo serão atendidos. É aquela história, será que Deus não entende? Tem que falar muito para entender? Aí, Senhor, explica mais aí que eu não estou entendendo o que você quer. Não, né? Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe que tendes necessidade antes de pedir, mas isso não nos isenta de pedir. Ele sabe, mas é para pedir. Orai, portanto, assim, é claro que nós não vamos entrar na prece do Pai Nosso hoje, já sabíamos todos disso, porque queremos aproveitá-la ao máximo. Então, para não cortá-la, seria a maldade. Vamos parar hoje aqui, no final do versículo 8. Hoje vimos do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 6. E domingo que vem, então, na semana que vem, no domingo que vem, nós daremos, então, continuidade.
vamos fazer a nossa prece de encerramento. Ao final, vamos ligar os microfones para tirarmos as dúvidas, caso haja. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, pelo amparo que recebemos, pelo nosso anjo guardião. Obrigado, Senhor, pela família, pela saúde, nossa e de todos os nossos irmãos de humanidade, mesmo aqueles que passam pela prova do não ter ou não ter suficiente ou temporariamente esses recursos, Senhor. Que as tuas bênçãos possam estar sempre conosco, estejamos sempre atentos à oração, Senhor, ajuda-nos. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Vamos então aqui encerrar a gravação.